Você já sentiu um medo tão intenso que parecia dominar tudo? Para muitas pessoas, isso não é apenas uma sensação passageira, mas uma luta constante. Hoje, vamos explorar as fobias mais assustadoras e comuns que existem. Prepare-se, porque algumas delas podem mexer com a sua mente. Uma fobia é mais do que um simples medo, é uma reação intensa e irracional a algo que, muitas vezes, não representa perigo real. Essas reações podem variar de desconforto até crises de pânico. Algumas fobias são bem conhecidas, mas hoje vamos falar de outras que são igualmente assustadoras e mais comuns do que você imagina. Você já viu imagens como essas e sentiu arrepios, desconforto ou até ânsia de vômito? Isso pode ser tripofobia, o medo ou aversão a padrões repetitivos. Mas o que causa esse medo e quais são os sintomas? Descubra agora! A tripofobia não é oficialmente classificada como uma fobia clínica, mas milhões de pessoas relatam reações intensas ao ver padrões como buracos, círculos ou texturas repetitivas. Ela não é apenas um incômodo visual, mas pode provocar sintomas físicos e emocionais. A palavra tripofobia vem do grego tripa, que significa buraco, e phobos, que significa medo. Ela descreve a aversão a padrões de buracos ou formas geométricas agrupadas. Para alguns, isso é apenas um desconforto, mas para outros pode ser uma experiência aterrorizante. Alguns pesquisadores sugerem que a tripofobia é um resquício adaptativo. Padrões semelhantes são encontrados em animais venenosos ou perigosos, como sapos ou cobras. Esse desconforto pode ter adaptado para nos proteger de perigos. Os sintomas da tripofobia podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns incluem arrepios ou pele arrepiada, suor excessivo, náusea ou tontura, falta de ar, ansiedade ou nervosismo, sensação de nojo intenso e dificuldade de desviar o olhar das imagens. Se você sofre de tripofobia, existem formas de lidar com ela. A solução mais simples é evitar imagens ou situações que possam desencadear o desconforto. Exercícios de respiração profunda podem ajudar a acalmar os sintomas. Para casos graves, buscar ajuda psicológica é uma ótima opção. Terapias de dessensibilização podem ajudar a reduzir a reação ao longo do tempo. A corofobia é o medo irracional ou intenso de palhaços. Para quem sofre desse medo, a visão de um palhaço pode provocar pânico, repulsa e ansiedade extrema. Mas o que faz alguém ter tanto medo de algo que deveria ser engraçado? Apesar de não ser reconhecida oficialmente como um transtorno específico, a corofobia é um medo muito comum, especialmente entre crianças. Embora os palhaços tenham sido criados para entreter, suas características exageradas, como sorrisos largos, maquiagem pesada e comportamento imprevisível, podem causar desconforto. Para algumas pessoas, isso se transforma em courofobia, uma reação de medo intenso e irracional. Esse medo é mais comum do que parece. Um estudo revelou que até 42% das crianças relataram sentir medo ou desconforto na presença de palhaços. Os palhaços possuem uma aparência quase humana, mas com características distorcidas, como seus sorrisos congelados e maquiagens exageradas. Isso cria uma sensação de estranheza, que pode ativar o medo no cérebro. Filmes, séries e livros muitas vezes retratam palhaços como figuras malignas ou assustadoras, o que pode intensificar o medo. Exemplos incluem Pennywise de It e o Coringa da DC Comics. Crianças podem adotar esse medo observando as reações dos pais ou de outras pessoas ao redor. Se você sofre de courofobia, saiba que existem maneiras de lidar com esse medo. Se possível, limite sua exposição a palhaços ou representações deles. Com a ajuda de um terapeuta, você pode gradualmente se expor a imagens ou situações com palhaços para reduzir sua reação de medo. A emetofobia é o medo irracional de vomitar ou de presenciar alguém vomitando. Esse medo pode parecer incomum, mas afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. Para quem vive com essa fobia, situações cotidianas, como comer fora ou andar em transportes públicos, podem se transformar em um pesadelo. A emetofobia é mais comum do que muitos imaginam, afetando especialmente mulheres e frequentemente começando na infância ou adolescência. Mas o que causa a emetofobia? Embora cada caso seja único, aqui estão as possíveis origens desse medo. Uma experiência traumática, como vomitar em público ou em uma situação constrangedora, pode ser o gatilho inicial. Crianças podem desenvolver medo ao observar reações exageradas de pais ou cuidadores a situações de vômito. Os sintomas da emetofobia podem variar, mas geralmente incluem suor excessivo e tremores, taquicardia e sensação de pânico, náusea induzida pelo próprio medo, evitar alimentos ou bebidas que possam causar desconforto estomacal, evitar transporte público ou aglomerações, isolamento social por medo de estar perto de pessoas que possam vomitar,
pensamentos obsessivos sobre evitar o vômito e ansiedade intensa em situações que poderiam causar náusea, como viagens ou festas. A emetofobia pode afetar significativamente a qualidade de vida. Muitos que sofrem dessa fobia têm dificuldade em frequentar escolas, trabalhar ou até viajar, devido ao medo constante de situações que consideram de risco. Qual dessas fobias te deixou mais inquieto? Ou você tem outra fobia que não mencionamos? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este.